presença de todos vocês. Agradecimento especial aqui ao nosso secretário Dr. Noller, que está passando aí por um momento muito difícil com a gente. Nosso querido secretário Rogério, que também está enfrentando isso conosco. Todos vocês da imprensa, agradecimento especial pela Margarete, pelo Leonardo, doutor Danilo, da Secretaria de Saúde também, que estão aqui nos ajudando. Uma boa tarde a todos, então, e infelizmente o motivo dessa coletiva, ele não nos agrada, mas é importante nós enfrentarmos de cabeça erguida os problemas que a vida nos apresenta. E é isso que nós estamos fazendo e que vamos continuar fazendo. Infelizmente, a saúde de Arujá, no que tange a Covid, o Dr. Márcio vai expor isso com mais propriedade. Eu diria que colapsou. Realmente nós extrapolamos muito as nossas possibilidades de atendimento. Vale lembrar que a questão é possível ir abrindo leito? Sim, nós fizemos o que deu, o que foi possível e o impossível. Mas em algum momento você passa a ter limitações físicas, espaço, você não tem material humano, chega num ponto que você não tem médico, você não tem enfermeiro suficiente para ampliar esse atendimento. E mais, infelizmente, não só aqui em Arujá, mas nós vamos começar brevemente aí, se a população de maneira geral, no estado de São Paulo, em outros estados, não se mantiver longe de aglomerações e coisa do gênero, a questão do oxigênio. O Aide Martins, nós já estamos começando a ter problemas com oxigênio na cidade. O Dr. Márcio vai dizer um pouco, vai explicar um pouco sobre essa questão que é seríssima. Então veja, a questão de ampliar a quantidade de leitos, nós realmente nos desdobramos. Vale lembrar a todos vocês o seguinte: nós temos, por exemplo, a nossa maternidade funcionando em Arujá há mais de 10 anos, né? E nós sabemos que jamais se conseguiu um leito de UTI dentro da maternidade. Por que isso? Por conta do custo. Então, se a maternidade nunca teve um leito sequer de UTI por conta do custo, vocês imaginem aonde é que nós estamos hoje no município quando se tem essa quantidade enorme de leitos de UTI que nós temos que manter, iremos manter, vamos continuar mantendo. Agora, a questão financeira, aperta-se daqui, aperta-se dali. Eu, inclusive, não vou ficar até o final da coletiva, porque nós estamos, inclusive, estudando aí realmente o vai entrar na pública, e eu, dentro de uns minutos, termino uma reunião com o nosso pessoal do jurídico, e a calamidade pública é uma triste realidade que provavelmente venha a ser decretada ainda hoje. Então, a gente está aqui para expor as dificuldades que nós estamos passando, para pedir o apoio da população e dizer que o volume de atendimentos chegou no seu limite. Eu vou passar a palavra para o Dr. Márcio, para que ele faça as suas principais considerações. O Rogério, nosso secretário de governo, tem algumas considerações importantes também. Em seguida, ele faz a sua fala, e aí a gente abre para as perguntas. Tá bem, doutor Márcio, por favor? Bom, primeiramente, bom dia a todos. O prefeito falou inicialmente, é muito triste, né, a gente ter que vir dar essa notícia, trazer isso, né, uma data de hoje, de como está o nosso sistema. A gente está vindo, prefeito, de alguns dias aí só de crescimento no atendimento e de número de internações. Há pelo menos 10 dias nós tomamos uma atitude de começar a transformar o nosso PAN Barreto em uma central Covid. Para quê? Para que não
fizemos dentro do Plano Barreto, porque ele já havia 10 leitos de UTI, nós montamos dentro do Plano Barreto 6 leitos ventilatórios e mais 10 leitos de enfermaria, leitos que a gente não tinha em nosso município. E começamos a restringir o atendimento de outras patologias e da patologia Covid. Montamos centros de triagem na porta do PA Central e na porta do Plano Barreto também. Porém, esse número só vem crescendo e isso está nos assustando. Hoje, nós amanhecemos com 11 pacientes na UTI, de 10 leitos nós tivemos que abrir um leito extra, onde desses 11, 9 já estão em ventilação mecânica, são os pacientes mais graves, pacientes intubados. Dos 6 leitos ventilatórios, nós estamos com 6, e dos 10 leitos de enfermaria, eu estou com 9, porém, está falando isso agora para o prefeito. Prefeito, esses leitos de enfermaria não estão existindo para nós, porque todos os nossos pacientes de enfermaria estão dependentes de oxigênio. Então, nós estamos com todos eles como leito ventilatório, porque eles estão precisando de oxigênio. Teoricamente, o paciente de enfermaria é aquele paciente de um grau leve para moderado, que não depende de oxigênio e que logo teria alta. Não é o que está acontecendo. Todos os nossos pacientes são pacientes de risco, dentro dos leitos ventilatórios, que, se não tiverem melhora, logicamente irão precisar dos leitos de UTI. Tivemos que colocar nessa adaptação nós não temos rede para isso. Não foi preparado para esse tipo de paciente. Então, estamos com os litros de oxigênio. Um paciente que consome 10, 12 litros de oxigênio por minuto, um segundo, em média, 2 horas, 2 horas e meia. Um cilindro grande. Então, isso nos preocupa, o quantitativo de oxigênio que está sendo utilizado dentro do PAN. Então, essa é a nossa preocupação. O oxigênio está chegando, eu acabei de sair de lá, chegou bastante cilindro de oxigênio dentro do PAN, mas a nossa preocupação é até quando isso vai chegar, até quando o White Martins, Air Liquide vão ter condições de nos fornecer oxigênio. Não é Arujá, é o Brasil. O Brasil está tendo um problema de fornecimento. Essa é a nossa grande preocupação. Então é isso que a gente pede, é isso que a gente está querendo, né, prefeito? Nós colocamos os pacientes contaminados que precisam de internação dentro do plano. O público central vai manter o seu atendimento, a sua triagem, na urgência e emergência de outras e de todas as outras patologias, inclusive de Covid. Porém, se necessitar de internação, esse paciente será transferido para o Plano Barreto. Também iniciamos pedidos ao CROSS, para que o CROSS nos ajude a transferência de alguns doentes. Por quê? Trabalhar acima de 100% é complicado, prefeito. Não só como material, como insumo, mas como o nosso RH, a enfermagem, a recepção, a assistência social, em geral, psicólogos que envolvem, né, uma equipe multidisciplinar, estão esgotados. Nós estamos tendo poucos funcionários, estamos tirando a folga dos funcionários para poder dar esse suporte para os pacientes. Então, hoje é uma preocupação muito grande, nós estamos com receio do pior acontecer, mas Arujá, eu falo mais uma vez, prefeito, está fazendo a sua lição de casa. Estamos indo buscar todos os meios para poder dar assistência a todos que nos procurem. Mas nós vamos ter limite. Como todos os lugares têm, Arujá vai chegar no seu limite e o seu limite está muito próximo. Esse copo está quase cheio, essa é a nossa preocupação. Por isso que nós estamos vindo aqui hoje, expor isso a vocês, a população, não só de Arujá, como do Brasil, de outros municípios, que colaborem, para que a gente não entre em mais calamidade do que já estamos hoje, né, prefeito? Se me permita, né, me permite, secretário, no que diz respeito aos leitos de UTI, o copo já está transbordando, certo? Quer dizer, então, os leitos onde você precisa fazer a intubação, se um paciente precisar ser intubado agora, nós não vamos conseguir fazer a intubação. Então, até eu queria que você explicasse um pouco mais o quantitativo hoje de leitos que nós temos e o que nós estamos atendendo. Nós temos hoje 10 leitos de UTI, teoricamente 6 ventilatórios e 10 de enfermaria, 26 leitos. Hoje eu tenho 11 pacientes na UTI, os 6 ventilatórios, e dos 10, 9 da enfermaria que são ventilatórios. Eu tenho 25 pacientes de 26 leitos.
Uma outra coisa importante, esses leitos ventilatórios, o paciente não divide respirador, tá, gente? Ele divide oxigênio. O que a gente fez quando superlota? Aquela régua de oxigênio, a gente põe um Y nele e joga oxigênio para 2. Porém, ventilador mecânico, paciente que é entubado, é um para cada um e é oxigênio de saída única. Ele toma conta daquele local. Isso não dá para dividir, isso não dá para distribuir. Então a gente chega num limite de fornecimento. Essa é a nossa preocupação. Não é abrir leitos, é abrir leitos com qualidade para que você possa dar toda a assistência para que aquele doente precise. Mas outro dado importante, prefeito, é que esses pacientes que estão hoje sendo internados, que nos procuram e que necessitam, os pacientes de fase moderada e fase grave, são pacientes de longa permanência no leito. Não são pacientes que em 2, 3, 5 dias vão embora. Hoje a média de internação 10, 12 dias, tem paciente que fica 20 dias internado. Então, a gente fala, o leito não gira, o leito fica ali parado por muito tempo, e essa é a nossa preocupação. Por quê? Como o leito gira muito pouco, o tempo de internação ela é longa, não param de chegar. Então, por isso que você chega no limite onde você não consegue mais atender, onde dá toda a assistência necessária. Pois é, então se nós temos aí só os leitos específicos para que permitem a intubação, se nós estamos falando de 10, já estamos sobrecarregados com 11. A probabilidade desses leitos vagarem é ínfima, é quase nenhuma. Então é por isso que vem a nossa preocupação. Nós já excedemos os 100% de capacidade. Então é até em razão disso que nós estamos estudando a possibilidade de decretar o estado da pública para que a gente tenha recursos, apoio, ajuda do governo do Estado, para que ele olhe mais para Arujá. E só lembrando que realmente nós temos feito tudo e mais um pouco. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje já 4.410 casos que foram confirmados da Covid na cidade. A média diária é em torno de 32 casos, todos os dias. A média é em torno de 32 casos novos. Então isso não é pouca coisa. Então você veja que a média diária de casos é maior do que o nosso número de leitos. Então é algo extremamente preocupante. De outro lado, até hoje nós conseguimos manter uma excelência no tratamento. Vocês podem se informar com toda a rede do Alto Tietê que a nossa taxa de mortalidade, graças ao trabalho de toda a equipe da saúde, ela é a menor do Alto Tietê. Nós temos hoje uma taxa de mortalidade de 3,13. Então, isso é algo que nos enche de orgulho. Todavia, se não tomarmos medidas extremadas para que a gente consiga evitar e não ter um aumento ainda maior do número de casos, nós vamos acabar perdendo essa qualidade que tanto nos orgulha hoje. Lembrando ainda que o índice de curados no município é de 92,77%. Quer dizer, nós temos quase 93%, graças a Deus e graças ao trabalho de toda a equipe da saúde, de pessoas salvas desse terrível mal. Por outro lado, a vacina também, tendo feito a nossa parte. Vejam, senhores e senhoras, que já vacinamos na primeira dose 3.040 pessoas. Na segunda dose, mais 1.274 pessoas. Então vocês percebem aí que nós já estamos falando aí de quase 4.500 doses, 4.300 doses de vacina aplicada. Isso para o nosso município é um esforço, né? E por fim, vale lembrar que além dos leitos, nós temos hoje no município 180 pacientes em tratamento. Então eu já tenho uma contingência que pode se apresentar a qualquer momento. Na medida em que eu tenho 180 pacientes em tratamento, evidentemente a gente espera que isso não aconteça, mas a gente tem que estar preparado para recebê-los, se isso for uma necessidade. E só para concluir essa minha fala, lamentavelmente, até algum tempo atrás, a quantidade de pacientes de Arujá não era tão elevada, mas hoje o grande volume de pacientes é da cidade.
Aí vem a pergunta, mas escutem, por que atender o paciente de Itaquá? Porque precisamos atender quem nos procura. E também os arujaenses acabam sendo, por vezes, atendidos em Mogi, Itaquá, em São Paulo. Então a coisa é assim. Agora, o que passa a nos assustar é que até algum tempo atrás, cerca de 30%, isso não são números absolutos, das internações eram de arujaenses, e hoje é o inverso, hoje a gente tem perto aí de 70%. Então, quer dizer, não dá para negar o óbvio. Quer dizer, a quantidade de arujaenses que passaram a procurar o sistema de saúde por conta da Covid aumentou de forma demasiada, tá certo? E ainda lembrando que nós registramos também outro dado hoje de 14.169 que nós já tivemos aí de casos suspeitos. Então, 14.169 casos já foram atendidos como suspeitos, muitos não foram confirmados, a vacina veio, os 180 em tratamento é algo que a gente tem que estar sempre atento. Antes da gente abrir para as perguntas, se o Dr. Márcio Mauro me permite, eu vou passar a palavra para que o nosso secretário de governo também faça as suas considerações. Obrigado, prefeito. Uma boa tarde a todos. Eu queria pedir muita consciência de cada um de nós que está nos assistindo, porque esse paciente está espalhando nas ruas. Pedir para cada pai, para cada mãe, que o município está fazendo a sua parte, mas tem que fazer o nosso papel como cidadão também. É muito importante a conscientização. Fechamos as quadras, para vocês terem um exemplo, fechamos as quadras dos bairros com cadeados, infelizmente vão lá e quebram. Então, não deixe seu filho jogar bola, porque pode infelizmente trazer a doença para dentro de casa, do seu pai, do seu avô. Então, vamos nos concentrar nesse primeiro momento em ficar em casa, aqueles que puderem, é claro, para a gente diminuir esta linha. Porque se a gente não tomar essa atitude agora, todo mundo está se doando, o comércio está pagando por isso, e nenhum pode falar que tem culpa. Chegou esse momento, infelizmente, alguém errou lá atrás, mas agora é hora de corrigir. E a gente só corrige com a união de todos. Então, só queria fazer esse apelo mesmo, para que cada um, cada pai, cada mãe, não deixe seu filho jovem ir para uma festa, quando ele for sair de casa, deixe ele em casa no final de semana, não deixe seu filho ir jogar na quadra do lado da sua casa. As quadras voltarão a funcionar brevemente, mas no primeiro momento precisamos sim ficar em casa e que cada um cuide muito bem da sua família. Muito bom, excelente. Só pegando um gancho na sua fala, o Dr. Márcio também, nas perguntas, ele pode expor isso melhor, mas a quantidade de jovens hoje que procuram o sistema de saúde infectado aumentou de uma maneira assustadora. E todos nós temos acompanhado, não só a nível Brasil, mas a nível mundial também, as crianças que passam a morrer e passam a ser infectadas. Então, situações que até outro dia eram desconhecidas, começam a se apresentar por conta dessa nova cepa, por conta dessa variante, coisas que não se esperavam, não é? Então, o jovem ser contaminado, o jovem morrer por Covid, isso está sendo uma constante, uma lamentável constante. E crianças de igual forma, pessoas do meu ciclo de relacionamento, do ciclo de relacionamento de cada um de vocês, eu tenho certeza que hoje todos vocês conhecem pelo menos uma criança que esteja, ou que esteve, ou que está contaminada. Então, a preocupação que o Rogério externa, ela é bastante grande. E eu repiso o que ele disse há pouco. É muito difícil a gente trancar uma quadra de esporte para que não tenha atividade e alguém vai lá e quebra o cadeado. Quer dizer, então, essas coisas não podem acontecer. Nós temos que ter essa consciência coletiva. Nós temos que ter a consciência que os recursos são finitos e as necessidades são infinitas. Então nós temos que equalizar isso. Obrigado pela atenção de todos. Se o Tomás quiser fazer alguma consideração, caso contrário, a gente abre para as perguntas. Isso o prefeito acabou de colocar, é extremamente importante em relação à faixa etária, né, prefeito? Hoje nós temos dentro da nossa equipe pacientes de 30, 32, 33, 40, 42 anos. Então, caiu muito a média de idade dos pacientes que estão sendo internados e estão vindo com casos graves. São pacientes, em sua maioria, que não têm nenhuma patologia e que estão evoluindo muito rápido com a doença e precisando aí de ventilação mecânica. Então, mais uma vez é que a gente pede, né? Algumas crianças estão se contaminando, coisa que a gente não via há um mês atrás. A gente falava de crianças se contaminando, são poucos casos, as crianças pouco
precisavam de internação, poucas tinham o Covid positivo e hoje a gente está vendo um número aumentar, não só de criança, como adolescente, como adulto e jovem. Então, a gente pede mais uma vez a consciência de todos para que possamos superar esse momento tão ruim. Então, aí, Alberto. Prefeito, sobre essa vaga inicial, uma segunda pergunta, os exames em farmácia, eles entram na conta da prefeitura ou não? Primeiramente, no que se refere à fiscalização, nós estamos fiscalizando sim, continuaremos de maneira efetiva. Agora, eu quero crer que os comerciantes tenham, cada um por si, a consciência e a necessidade de evitar a aglomeração. Inclusive, eu quero aqui até agradecer a presença do Alípio, presidente da Associação Comercial, que tem lutado muito pelo interesse dos comerciantes, está aqui conosco nessa oportunidade. Gratidão, Alípio. A gente sabe que é muito difícil para o comércio. Então, eu acredito sim que nós não teremos muito a fiscalizar, porque eu acredito no bom senso do comerciante arujaense. Eu acredito que ele saiba muito bem qual é a sua obrigação legal, o seu dever cívico, e eu acredito que as normas vão ser seguidas. De toda forma, nós teremos sim a fiscalização efetiva, como já realizamos na semana passada, de maneira bastante ostensiva, ela continuará. Só respondendo? Quanto ao sistema CROSS, o sistema CROSS aí fica dependente, 24, 48 horas, tem vaga que sai mais rápido, tem vaga que às vezes nem sai, o paciente acaba melhorando ou indo a óbito. Então, assim, isso é muito relativo em relação a quantificar esse tempo resposta do CROSS. Tá? Isso vai muito da disponibilidade da vaga no momento. Então, no momento em que você coloca esse paciente no CROSS e a gente às vezes fala assim, essa vaga vai ser difícil, ela é rápida, ela vai lugar. Então, você fica muito dependente daquela fila de vaga do CROSS. Em relação à contagem você falou dos testes em farmácia, todo paciente, toda pessoa que faz teste rápido em farmácia e positivo, é feita uma notificação. Essa notificação chega na nossa vigilância. Aí sim eles são contabilizados como contaminados. Tá? Todo paciente positivado tem que ter uma notificação. Eu acho que a Sandra está acordando. Eu vou pedir para a Cláudia a gente controlar a sequência para a gente. Tá, Sandra, então? Nessa questão dos testes rápidos, eu queria saber como está a situação nas UBS. Elas estão proporcionando o teste, eu imagino que não seja rápido, né? Considerando a questão de sintomas também. E a questão da vacina, qual o critério, como que nós, a cidade de Arujá, dentro do OGT, nós estamos recebendo doses com frequência e elas, claro que elas não são suficientes, mas nós estamos em condições de antecipar o calendário. Boa pergunta. Na verdade, primeira coisa, os testes, nós temos testes disponíveis dentro dos nossos pronto-socorros, os dois que são 24 horas, e dentro de todas as unidades básicas de saúde. Porém, aquilo que a gente sempre disse, o teste rápido ou o teste suave, ele tem o seu momento certo para ser colhido. Então, dependendo da quantidade de dias de início de sintomas, você vai colher o teste rápido ou vai fazer o suave ou nem vai colher. Primeiro, segundo dia de sintomas, carga viral baixa, não adianta colher teste. Vai vir o falso negativo, que é o que a gente fala, esse acha que não tem, que é o que acaba espalhando. Tá? Então, nós temos testes disponíveis em todas as unidades e dentro do pronto-socorro também, dos dois, 24 horas, mas isso depende da necessidade e do momento de cada paciente que chega lá. Em relação às vacinas, tá? As vacinas, desde o começo que se abriu a vacina, os 90 a mais, depois veio baixando a faixa etária, até para os trabalhadores de saúde, ela nunca chegou num quantitativo 100% daquela faixa etária. Sempre está se baixando mais a faixa etária, e quanto mais você baixa a faixa etária, mais você tem para tomar vacina. Porém, não chega a 100% daquela faixa etária. É o que eu falo que a gente sempre diz, está se abrindo e a gente está enxugando o gelo, porque
estão ficando pessoas penduradas, que eu digo, que não tomaram de 85 mais, e nós já estamos falando em vacinar 75 mais. Mas não chega quantitativo baixo, estão entregando semanalmente. Nós recebemos vacinas ontem, para vacinar a partir de segunda-feira, a faixa etária é 75, 76, porém a minha vacina já acabou e eu não vacinei todo mundo de 77, 78, 79, não vacinei todo mundo, e ainda temos trabalhadores da saúde que também não foram vacinados, mas esses quantitativos não estão chegando. Eles mandam a dose, isso está muito ruim, viu, prefeito? A gente tem uma dificuldade muito grande. Dali 2 semanas eles mandam aquele mesmo quantitativo, mas é para a segunda dose daquele primeiro. Então eu não contemplei 100%, na verdade em cada faixa etária a gente contempla 40%, 50%, no máximo 60%, e eu já estou fazendo a segunda dose e não fiz a primeira naquela demanda que ainda está reprimida. Isso é uma dificuldade, isso é uma bola que só cresce, infelizmente, mas a gente espera, né, que os governos, né, se encontrem aí e nos forneçam mais vacina. Pegando um gancho para vacina, o prefeito assinou, né, a intenção da compra de vacinas no município de Arujá pelo fundo dos prefeitos. Estamos aguardando isso para ver se vai ser liberada a compra para as prefeituras, né, prefeito? Então, a Arujá fez a sua parte da intenção de compra, da intenção em adquirir essas vacinas, mas até o momento não tivemos a resposta positiva de que essas vacinas viriam por compra do município. Eu, se me permite, 2 situações com relação ao sistema CROSS, complementando o que o secretário da Saúde disse. É ruim, o sistema é ruim, o sistema é moroso. Nós não temos realmente sequer previsão, então não existe uma previsão. Já se disse, por exemplo, que pacientes vão ter que ir para São José dos Campos, é comum, é próximo, para Taubaté, para Catatuba, quer dizer, mas na verdade o sistema CROSS ele não está atendendo, isso é importante, ele não está atendendo a demanda do AutoGD e não está atendendo a nós. Isso é uma obviedade, porque se o CROSS atendesse não teria colapsado, se o CROSS atendesse eu não estaria com o paciente aguardando. Então o CROSS, resposta, não atende adequadamente e não creio que vai atender, por isso a nossa preocupação. A questão da vacina que o secretário colocou, desde o início, quando se surgiu a possibilidade dos municípios comprarem, nós já externamos nosso interesse logo no início do nosso mandato. E a coisa veio caminhando, o secretário teve uma reunião recente no Condemate, e agora nós estamos inclusive em vias de ser aprovada a autorização legislativa pela Câmara, já estamos preparando para que tenhamos a lei nos autorizando a comprar. Devemos ser aí os pioneiros nessa iniciativa no AutoGD e estamos esperando com brevidade que haja uma autorização a nível federal para que isso possa acontecer. Ontem tivemos aí notícias de que o setor privado, de que as prefeituras vão poder a curto prazo realizar essa compra. E eu tenho certeza que isso é o melhor investimento que uma prefeitura vai poder fazer em saúde, porque com esses cerca de 1,4 milhão que se investia mensalmente na Covid no município, investimento esse agora, aliás, que tende a ir para casa dos 2 bilhões de reais, de um recurso que não existe. Lembrando, senhores e as senhoras, que o projeto Covid do governo federal, o pagamento Covid do governo federal, era para o projeto Covid 2020. Então, 2020 já acabou faz tempo, só o governo que não percebeu. E todos os municípios estão aí tendo que se virar literalmente para custear o investimento na Covid. Eu lembro mais uma vez, todo o investimento que está sendo feito na Covid, cerca de 1,4 milhão mês pelo município de Arujá, que vai aumentar seguramente para algo em torno de 2 bilhões de reais. Isso está sendo recurso próprio, que sequer estava previsto em orçamento. Então nós estamos fazendo um exercício sobrenatural para conseguir verba para custear isso. E daí, fazendo o último contraponto, até para abrir a palavra para o meu querido amigo Alípio, presidente da Associação Comercial, daí vocês percebem que também não é desejo da prefeitura que a iniciativa privada, que o comércio deixa de operar,
porque para nós, o comércio operando, isso é emprego, isso é renda, isso é tributo, isso é dinheiro em caixa. Lembrando que o município, a grande fonte de custeio na arrecadação municipal é justamente o ICMS. Isso não é segredo para ninguém. Um quarto de todo o ICMS, 25% de todo o ICMS recolhido no município, ele reverte para o cofre da prefeitura. Então, entendam, e eu peço para que estejam nos assistindo a nossa manifestação, percebam que até para esse motivo não nos agrada de maneira alguma as medidas. Isso é a última ratio, isso é a última razão, é a última forma de se tentar combater a pandemia. Alívio, por favor. Boa tarde a todos, Alívio da Associação Comercial. A minha primeira pergunta seria para o Tomás, nosso secretário, com relação ao calendário de vacinação. O senhor já adiantou alguma coisa, alguns municípios estão até paralisando por falta de vacinas. Eu não sei como é que está o nosso município, gostaria que o senhor falasse. Nosso prefeito, o que os comerciantes reclamam é o privilégio que os grandes têm e em detrimento dos pequenos. O pequeno cabeleireiro só tem um profissional, que é ele mesmo, cortando o cabelo e necessitando da mão de obra dele, do trabalho dele, para poder sobreviver. Agora, os bancos, os supermercados, as lotéricas estão abertas. Então eu pergunto, por que não proibir o atendimento presencial dos bancos apenas eletronicamente e, evidentemente, as faturas vão ter que ser prorrogadas, as contas de luz e de água também. Os supermercados, por que não? Um ficaria fechado num dia, o outro abriria e assim por diante. Ou seja, fazer um revezamento do supermercado. Por quê? A maior concentração de pessoas é no supermercado. E, inicialmente, tinha um controle muito rígido. Os carrinhos eram higienizados, era medida a temperatura na entrada e era limitada a entrada das pessoas no supermercado. Não que eles não tenham que trabalhar. Toda atividade é respeitada. Só que lá existe uma maior concentração de pessoas. Portanto, eu acho que o supermercado deveria ficar um fechado, os outros abertos, fazer um rodízio, certo? As lotéricas, por exemplo, poderiam estar fechadas, na minha opinião. Não que não mereçam sobreviver, mas as pessoas vão lá para pagar contas. As contas têm que ser prorrogadas, não depende da prefeitura, eu já entendo. Mas a gente tem que começar algum movimento nesse sentido. Agora, os bancos, na minha opinião, para atendimento presencial deveriam estar fechados. Tem fatura? Prorroga. Conta de luz, conta de água? Prorroga. Apenas atendimento nos caixas eletrônicos. Essa é a minha opinião. Tá bem, muito obrigado. Eu vou responder essa pergunta do Alípio. Em seguida, eu tenho agora a reunião no jurídico, que nós vamos fechar o decreto e vamos cuidar da questão da calamidade. Eu já vou pedir licença a vocês, em seguida vou me retirar. Com relação às questões das contas de energia, nós já estamos aí estudando e talvez até hoje ainda eu consiga lhe posicionar. Nós vamos fazer uma diligência junto às concessionárias para que tomem as medidas de maneira a não fazerem, não realizar cortes, não ter cobranças. Estamos também estudando para o comércio em geral algumas medidas que evidentemente não serão suficientes para contrabalancear os efeitos do fechamento. Mas eu estive conversando com o secretário Rogério, e ele também depois pode expor. Nós vamos tomar algumas medidas de modo a suspender o vencimento dos tributos municipais para o comércio em geral. Então, os tributos que venceram, por exemplo, os municipais do comércio, aqueles que venceram no último mês de fevereiro e aqueles que vencerão nos próximos 90 dias, vamos tentar estabelecer aí ao longo da próxima semana um critério para desafogar um pouco essa despesa, pelo menos essa despesa do comerciante. Da mesma forma, você lembrou muito bem a questão do MEI, do microempreendedor individual. Estamos fazendo um estudo também com a possibilidade de inserir o pequeno comerciante, o cabeleireiro, como você disse, a costureira, inseri-los num programa da assistência social
para a aquisição de cesta básica, desde que ele já não seja beneficiado de outro programa. Então, os nossos olhos estão voltados para isso também. Você pode ter certeza, presidente, que ao longo da próxima semana eu pretendo me reunir com a Associação Comercial, com os comerciantes locais, e a gente vai apresentar algumas sugestões para não resolver, mas pelo menos minimizar todo esse sofrimento aí que está sendo imposto aos comerciantes da cidade. Minha gratidão a você, minha gratidão a cada um dos senhores e das senhoras. Eventuais perguntas pontuais à pessoa do prefeito, a qual o gerente pode me passar, e eu me reporto a vocês. Então, muito obrigado. Eu estou aqui ao lado do jurídico. Se surgir alguma necessidade também, eu volto aqui para a sala semana problema. Tá bem? Senhores, obrigado. Até mais tarde. Obrigado. Secretário, com relação à calendário das vacinações... Então, posso responder? O calendário vacinal, Alípio, ele segue o plano de São Paulo. A gente segue o que manda o governo, né? Então a gente está seguindo aquilo que eu já falei anteriormente. Por exemplo, na segunda-feira, dia 22 agora, dia 15, né? Dia 15, eles estenderam o calendário para 75, 76 anos. E assim, eles estão estendendo o calendário, mas não vem 100% para a contemplação desses 75, 76. Quando no dia 22 abrir para 74, 75, os 75, 76 vai faltar gente para vacinar e chegou vacina para 74, 75. Aquilo que eu falei anteriormente. Isso está se tornando uma bola de neve que lá na frente, não sei como é que eles vão resolver. Porque muitas pessoas ainda vai faltar para muitas pessoas se vacinarem. Muitas pessoas hoje de 80 anos aí também não se vacinaram. E nós estamos chegando a 75. Então, por quê? Porque abrem fases, o governo decreta, fez o plano São Paulo, onde abrem fases, mas não contemplou 100%, eu vou falar, não contemplou ainda nem os trabalhadores de saúde, e nós já estamos chegando nos 75 anos. Daqui a pouco nós vamos baixar a faixa etária, vamos chegar nos 60, onde a quantidade de pessoas é bem maior, só que o quantitativo de vacinas é pouco. É isso que a gente quer, é isso que a gente está indo atrás, é isso que a gente quer ir buscar. Se tiver condições de comprar, o prefeito acabou de falar, isso seria o melhor investimento, melhor do que investir em UTI. Então, o município de Ébrio já vai buscar e vai comprar. Para quê? Para que a gente possa contemplar mais pessoas ou a sua totalidade e podemos voltar à sua normalidade o mais breve possível. Só para ficar sem resposta, quanto aos mercados, que você falou a respeito, a gente virá lá novamente para que eles cumpram os protocolos. A gente vai hoje mesmo à tarde, nós vamos voltar nos mercados para notificar da necessidade que sigam os protocolos. E realmente alguns afrouxaram, mas é hora de apertar de novo. Quanto à situação dos bancos, infelizmente é feito a banco. Todos sabem disso, então não basta o município de Arujá, o que já vai fazer e vai continuar fazendo, é notificar principalmente a Caixa Econômica, que fica essa enorme aqui, um passado próximo, recente. Tivemos que nós, a Prefeitura Municipal, colocar uma tenda na porta da Caixa para que as pessoas pudessem ter um devido afastamento dessa situação. Então nós iremos cobrar esses bancos, assim como as casas lotéricas, para que faça também um distanciamento nesse momento, já que infelizmente a regulamentação não é municipal. Pessoal, depois da época, o que mais tem que fazer? Nós temos que fazer Pergunta para o secretário. A quantidade... Secretário, boa tarde, Ronaldo. Eu tenho, na verdade, duas dúvidas. Em vias de ser decretado calamidade pública, a Secretaria de Saúde vai recomendar efetivamente o lockdown? Porque já que o sistema já pode ser considerado colapsado, por que já não antecipa o lockdown? Essa é a primeira pergunta. Em relação à questão dos respiradores, eu não entendi o funcionamento direito, queria que o senhor explicar novamente, porque seria um respirador que ele tem um sistema que é possível atender 2 pacientes. Como que funciona isso? O que acontece é isso. A gente fala em leitos, vamos deixar bem claro. Quando a gente fala em leitos de UTI, paciente entubado, é o paciente que está acoplado a uma régua, onde tem saída de oxigênio, de ar comprimido, e ele usa um respirador, um ventilador mecânico. Quando falamos em leitos ventilatórios, são pacientes que estão em máscara de oxigênio ou catéter, onde naquela saída de oxigênio, que seria exclusivamente para ele, pelo quantitativo, pela superlotação, a gente põe um tubo Y
dentro daquela saída de oxigênio eu consigo distribuir para 2, tá? Então são coisas diferentes. Os leitos ventilatórios dos leitos de ventilação, tá? Então acho que não sei se ficou claro isso. Ventilação é respirador 1 a 1, e que o bico de oxigênio tem que ser para 1. O respirador só aceita a saída de 1. Leitos ventilatórios eu consigo de 1 fazer 2, onde os pacientes estão em máscara de oxigênio. Tá? Mesmo utilizando essa divisão, já está no máximo de ocupação? Nós mesmo utilizando a divisão, por quê? Qual que é o ruim de utilizar essa divisão? Mas você acaba fazendo isso quando você tem a superlotação. Você acaba fazendo com que os pacientes fiquem camas muito próximas. Aquele distanciamento que você tem que ter entre leitos, você acaba não os respeitando. Onde eu tenho num quarto para 2 leitos, eu faço 4 para poder dividir as 2 réguas. Então, isso é muito ruim. Você acaba superlotando o espaço. Onde a gente falou essa semana que eu tinha 6 leitos ventilatórios dentro do PA central. Eu tinha 14, chegamos a ter 17 pacientes. Doutor, como é que faz isso? Cama junta, quarto de 2 viram 4 e assim você vai se virando. Por quê? Porque o paciente ele está dependente de oxigênio. Se você não der oxigênio para ele, ele vai morrer. Então, é isso que a gente não quer. A gente prefere a cama junta, mas que os 2 fiquem acomodados no oxigênio. Tá? Em relação à decretação do lockdown, do fechamento de tudo, isso aí é o decreto do prefeito. Tá? Nós, Secretaria de Saúde, passamos os dados, tudo que está acontecendo em nosso município, respeitamos o decreto do governo, porém, nós respeitamos mais ainda o decreto do nosso prefeito. O que o nosso prefeito, o que o setor jurídico e o prefeito decretar, nós vamos seguir. Obrigada. Secretária, a Prefeitura já tem estimativa da quantidade de doses aqui para o município? Que chegou ou que vai chegar? Que vocês vão comprar. Não temos ainda, porque nós não temos ainda a disponibilidade disso. Quando a aprovação, quando falar agora pode comprar, nós vamos fazer a intenção de quantas doses a gente necessita. Porém, não sabemos a disponibilidade de entrega disso, qual vai ser o período. Nós ainda não estimamos essas doses, por quê? Eu estava conversando com o prefeito que perguntou isso. Doutor, quantas doses nós vamos precisar? Eu falei, olha, 90 mil, que é para o município inteiro, eu quero vacinar todo mundo, ele não para com isso. Eu falei, se eu puder comprar dose, eu não vou comprar dose só dos 60 anos ou mais. Eu quero comprar do 40, do 30, do 20, eu quero todo mundo imunizado. Então, nós vamos ver em que ponto que vão chegar essas doses, que poderão ser compradas, qual quantitativo que poderá ser disponível, o quanto isso vai custar, o quanto isso nós vamos ter de recurso para comprar, aí sim, eu vou distribuir para quem? Para os 50, para os 40, para os 30? Porque uma coisa é importante, a partir do momento que nós vamos falar, o município comprou, todo mundo fala, eu sou contribuinte, eu tenho direito. Então isso se torna uma coisa muito complexa, não só de comprar, de adquirir, como de vacinar. Eu não tenho só que comprar a vacina, eu tenho que comprar os insumos, eu preciso ter mão de obra para fazer a vacinação. Então isso se torna uma operação bem complexa. Eu tenho um ponto hoje, que é o ginásio, que está dando conta dessas fases. Se eu tiver vacina, vamos dizer, para o município inteiro, eu não posso ter um ponto, senão eu vou parar a região. Eu vou ter 3, 4, 5 pontos. Então isso vai depender muito da valores, quantitativo, quanto que vão chegar essas coisas. Tá? Eu agradeço a disponibilidade dos senhores em estar aqui com a gente. Mais uma vez, é o que a gente pede, é o que a gente anseia estamos passando por momentos difíceis, mas essa secretaria, juntamente com o prefeito, com os secretários, os assessores, todos nós estamos indo buscar. Nós não estamos parados, nós estamos indo fazer. Logicamente, ele falou que nós temos limites. Nós não podemos falar, eu quero fazer 20 vezes, eu quero fazer 20 vezes, eu posso por 20, eu vou ter 20 lá, eu vou ter oxigênio para todos, não vou ter. Então, nós temos um limite de atendimento, nós temos que chegar. Uma outra coisa importante, os trabalhadores dentro dos hospitais estão esgotados, muita gente já está ficando doente, muita gente está faltando, muita gente está entrando em quadro depressivo, isso está muito difícil. Você ter hoje
100% dos seus profissionais dentro da unidade de saúde. Então o que a gente pede é um momento complicado, é um momento de calamidade, o setor colapsou, mas nós não vamos parar de ir buscar e fazer o nosso melhor. Nem sempre o nosso melhor vai ser 100% para todo mundo. Críticas vão vir, mas saibam disso, nós não estamos fechados à crítica, aceitamos as críticas, mas nós não descansamos, nós não paramos, nós vamos fazer o que tiver ao nosso alcance e o que a gente puder fazer para salvar o maior número de vidas dentro do nosso município. Obrigado a todos, viu? Só pedir o apoio da imprensa nesse momento difícil, que faça esse tipo de conscientização que nós não vamos perder por isso. Nós vamos lutar em todas as forças, mas a gente depende muito de cada um de vocês, pedir a conscientização dos pais em casa, para que o jovem fique em casa, pedir que respeite esse momento difícil, que no futuro breve, se Deus quiser, todos nós voltaremos ao normal, tá bom? Muito obrigado a todos.